Mudanças na composição da representação do Ceará no Senado. Com o pedido de licença do senador Tasso Gereissati do PSDB, o suplente Chiquinho Feitosa assume o mandato por 120 dias e será o primeiro senador na história política da região dos Inhamuns. O nome de Chiquinho surge ao mesmo tempo como uma das opções nos bastidores políticos para compor a chapa do PDT em 2022 ao governo do estado como candidato a vice-governador. Quem tem informações sobre os bastidores da política do Ceará é o Carlos Alberto. O presidente da Executiva Regional do DEM e líder empresarial Chiquinho Feitosa será o primeiro senador da história política da região dos Inhamuns. Chiquinho, que se encontra em Brasília, está sendo convocado para assumir a cadeira do senador Tasso Gereissati do PSDB, que pediu licença do mandato por 120 dias. O tucano decidiu se afastar das atividades no Senado para se dedicar em tempo integral à candidatura do governador Eduardo Leite às prévias do PSDB, que no dia 21 de novembro escolherá o nome do partido para a disputa das eleições presidenciais de 2022. Ex-deputado federal, Chiquinho Feitosa está entusiasmado com a nova experiência parlamentar. Quer construir história e, para isso, já há preparações, com projetos de lei, requerimentos e ofícios em defesa dos interesses do Estado do Ceará em Brasília. Mesmo longe da atividade parlamentar, após exercer o mandato de deputado federal nos anos 90, Chiquinho Feitosa nunca deixou de fazer política nos bastidores, nem de trabalhar pelos municípios onde fora votado. A imagem de bom articulador político, com bom trânsito entre as diferentes correntes partidárias, seja no Ceará ou em Brasília, abre caminhos para o futuro senador ter o nome lembrado também para compor a chapa do PDT como candidato a vice-governador. São especulações que surgem nos bastidores políticos não apenas na região dos Inhamuns, mas também nas rodas de conversas na capital e nos corredores da Assembleia Legislativa. Para muitos, Chiquinho Feitosa, que em breve poderá ser anunciado como presidente da União Brasil no Ceará, sigla que surge da fusão entre DEM e PSL, incorpora o perfil ideal para uma possível candidatura a vice-governador pela facilidade que tem de conversar e conseguir agregar forças políticas e partidárias. Com informações da região dos Inhamuns, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Com essas informações, jornalista Beto Almeida, o Carlos Alberto definiu bem o perfil do líder empresarial, primeiro suplente de senador, que agora ocupará, a partir da próxima semana, a vaga do senador Tasso Gereissati por um período de 120 dias no Senado. O perfil de homem de diálogo, de conversa, de bom articulador, coloca, sim, Chiquinho Feitosa entre as alternativas que surgem nos bastidores políticos para uma eventual composição de chapa ao governo do estado. O Chiquinho Feitosa sempre conversa com diferentes lideranças partidárias, independente da linha ideológica, e nessa construção surge hoje como um dos principais nomes que poderão comandar o União Brasil aqui no Ceará. Daí surgirem essas especulações, essas informações e a referência ao líder empresarial, ao futuro senador Chiquinho Feitosa como uma das alternativas para compor uma chapa majoritária em 2022. Luziano, olha, o Chiquinho Feitosa como empresário, não só como político, independente de ter mandato ou não, de estar numa casa parlamentar ou não, ele sempre foi e continua sendo um líder classista e empresarial poderoso, sabe se movimentar bem com todos os representantes de partidos políticos, de classes empresariais. Ele vai da esquerda à direita, conversa com todos, e isso não depende de mandato, não depende. Ele se afastou da Câmara dos Deputados e nunca deixou de ser consultado, nunca deixou de ter uma atuação forte nos bastidores, que é uma característica forte do Chiquinho Feitosa. Você quer falar agora, por exemplo, dessa atuação, desse espelho que é o modo de ser do Chiquinho Feitosa? É essa batalha que ele está fazendo agora, política, pelo comando do União Brasil aqui no Ceará, que é essa fusão do DEM com o PSL. E isso, Zedô, Chiquinho Feitosa, uma vez senador, assumindo esse mandato já na próxima quarta-feira, dia 3 de novembro, significa dizer o seguinte, que ele ganha ainda mais musculatura para entrar forte e influente na divisão e na composição, aliás, nem divisão, na composição de uma futura chapa
para o governo do estado em 2022. Foi citado aí a possibilidade de ele surgir como opção para vice. Olha só, Luciano, para onde for esse novo partido, se Chiquinho, por exemplo, fica com o comando desse partido, significa dizer que ele vai levar uma agremiação de peso para o lado que ele for, ou seja, para a chapa que vai ser a sucessora do governador Camilo Santana pelo lado da situação. Então você imagina o quanto que os bastidores já estão fervendo, já estão sendo trabalhados nesse sentido. E tem também outra simbologia, Beto, que eu citei aqui e o Carlos Alberto também nos trouxe nessa participação aqui no Jornal Alerta Geral, que é esse fato do Chiquinho Feitosa surgir aí como o primeiro senador na história da região dos Inhamuns. Região dos Inhamuns que já deu vice-governador ao estado do Ceará, na época do governador Ciro Gomes, a vaga ocupada pelo hoje presidente do PSD, Domingos Filho, que lá atrás rompeu com o Cid Gomes nessa briga pela sobrevivência, pela manutenção do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. O TCM acabou sendo extinto e no dinamismo da política, Domingos Filho acabou se reaproximando do PDT. Mas para a região dos Inhamuns é simbólica essa posse do Chiquinho Feitosa no Senado e também as primeiras informações que são importantes para a região dos Inhamuns sobre a possibilidade de Chiquinho Feitosa estar com o nome à mesa para essa eventual composição de uma chapa ao governo do estado. E você tem toda a razão. Quem comandar o União Brasil no Ceará, que surge da fusão do DEM com o PSL, terá nas mãos um partido com pelo menos 4 minutos de propaganda pelo rádio e pela televisão, com um bom fundo eleitoral e, além disso tudo, no caso, se for Chiquinho Feitosa, ele tem esse poder, essa facilidade na articulação política para agregar apoios, e para quem quer compor chapa e para quem quer construir alianças, nada melhor, Beto Almeida, do que ter vice-governador, vice-presidente, vice-prefeito que some na articulação política e que não tenha a pretensão de atropelar quem está com a caneta na mão, já sonhando com a sucessão. Esse é o perfil do líder empresarial, do suplente e próximo senador do Ceará por 120 dias, Chiquinho Feitosa. Exatamente, Luciano. E olha, ele consegue esse mandato aí de 4 meses num período que é estratégico, decisivo para ele continuar ou não no comando desse novo partido que surge da fusão do DEM com o PSL, mostra claramente o poder de articulação que Chiquinho Feitosa sempre teve, essa articulação de saber lidar bem nos bastidores da política. E você imagina, Leonor, o que isso significa, porque as peças vão se mover uma vez, se for realmente Chiquinho Feitosa o presidente desse novo partido aqui no Ceará, muitas alterações nós poderemos ter de pessoas, de prefeitos, de deputados, trocando de legenda já na janela partidária do ano que vem. Não tenha dúvida disso. Então o Chiquinho chega para literalmente, Luciano, movimentar os bastidores da política aqui no estado do Ceará e ser peça decisiva na sucessão eleitoral do ano que vem. Lembrar, jornalista Beto Almeida, que em entrevista aqui no Jornal Alerta Geral, o deputado federal Heitor Freire, que é do PSL, também passa a integrar a bancada do União Brasil como representante do Ceará em Brasília, disse que o capitão Wagner era o nome naquele momento e é um dos nomes que continuam sendo especulados, citados como futuro presidente da executiva regional do União Brasil. São movimentos que estão acontecendo porque oficialmente essa nova sigla União Brasil só passa a existir a partir do momento que for homologada, registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Você reforçou bem, porque quando a gente citou aqui essa questão de que o Chiquinho Feitosa está trabalhando junto às lideranças do novo partido para ele assumir a presidência do União Brasil, a gente tem que lembrar que do outro lado tem o capitão Wagner, que por sua vez está atuando lá junto ao PSL, atualmente ainda PSL, com o Luciano Bivar, porque capitão Wagner tem sim também essa janela aberta de negociação e de diálogo direto com o Luciano Bivar. Claro que Chiquinho Feitosa, por sua vez, tem forças junto ao ACM Neto, que é o que pelo DEM vai comandar e vai ter força dentro desse novo partido. E aí sim, quando as fichas estiverem jogadas, vamos saber quem terá
maior poder de decisão para levar o comando da sigla aqui no estado do Ceará. E a agenda política do nosso cotidiano, o governador em exercício Evandro Leitão, do PDT, inaugura nesta quarta-feira, às 15 horas, na localidade de Canafístola, no município de Quixeramobim, a Escola de Ensino Médio João de Araújo Carneiro. Evandro cumpre também uma agenda nas regiões do Vale do Jaguaribe e do Sertão Central, com a assinatura de ordens de serviço do programa Sinalize, que tem obras de pavimentação nos municípios de Russas, Choró, Quixeramobim e Quixadá. Esse está trabalhando, viu, O presidente da Assembleia Legislativa, Beto Almeida, o deputado Evandro Leitão, está aí aproveitando bem esse intervalo, essa ausência do governador Camilo Santana, que pediu licença do cargo para viajar, cumpre uma extensa viagem de interesse do estado do Ceará nos países europeus em busca de investimentos, e o Evandro está fazendo valer a condição de governador. 7 dias de ausência do governador Camilo Santana, uma agenda intensa do governador em exercício Evandro Leitão, como nunca se viu, porque normalmente, Luciano, essa troca de comando, ela é protocolar. Ela é discreta, sem estardalhaço, mas o Evandro não quero trabalhar. Com o Evandro não, praticamente tem sido todos os dias ele indo a municípios em pontos estratégicos do estado, se colocando claramente também no tabuleiro da política como opção para o governo do estado em 2022. Claro, está cumprindo e está fazendo o papel dele. Está no direito dele de, inclusive, ganhar visibilidade, ter protagonismo nesse momento e mostrar que pode ser uma opção dentre tantas que tem aí para disputa ao governo do estado em 2022. Chiquinho Feitosa, aliás, o Evandro Leitão, que ontem, já, lógico, como governador, recebeu o Chiquinho Feitosa e algumas lideranças para o bate-papo, recebeu o convite, inclusive, de Chiquinho Feitosa para estar lá no Senado, na próxima quarta-feira, confirmou, vai estar, ou seja, são os atores do momento na política se encontrando e ganhando protagonismo. Já na reta final do bate-papo político, o jornalista Beto Almeida, estou com saudade aqui dos nossos ouvintes. Olha, você pode nos acompanhar também pelas redes sociais do Ceará Agora, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram. E você pode também mandar mensagens aqui para o nosso WhatsApp, é o 085 99273 4353. Mande uma mensagem de onde você estiver, dizendo o seguinte: olha, eu estou acompanhando o jornal Alerta Geral, gosto muito do Beto Almeida, não gosto do Luzenor, gosto do Luzenor, não gosto do Beto Almeida, mas eu não vou fazer confusão. Eu ainda volto daqui a pouco com o jornalista Beto Almeida para continuar falando sobre assuntos da área política que mexem com o seu cotidiano. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.